Não tenho dúvidas que você conseguiu entender o conceito de relacionamento entre classes e que realmente um programa orientado a objeto é um grande conglomerado de objetos relacionando-se entre si. Mas como podemos implementar isso? Vamos ver? O conceito de dependência. Se pudesse traduzir em um sinônimo, eu diria precisa de. Duas classes possuem o relacionamento de dependência quando uma alteração em uma dessas classes pode afetar a outra classe. O inverso não é verdade, é claro. Nesse contexto, disse que uma classe utiliza a outra como argumento em uma assinatura. Representa-se uma relação de dependência apontando de uma classe que possui um método ou uma operação para a classe que é utilizada como parâmetro para essa operação. Por exemplo, essa classe DVD Player e DVD Media, né, apresentam o quê? Um relacionamento de dependência. A assinatura do método Play, como você vê aqui, da classe DVD Player, recebe como parâmetro que um objeto ou instância, né, da classe DVD Media. Neste exemplo, esse objeto é rotulado, né, o nome dado, por filme. O sentido da seta é que indica quem depende de quem. Ao contrário do que se pensa, é bastante fácil, não é verdade? Aqui nós temos um exemplo traduzido para a linguagem Java. Como é que seria isso? Eu teria as duas classes, como você pode ver, a DVD Player e a DVD Media implementada, né? Estou ignorando outros possíveis métodos, somente me atendo ao essencial. E você vê que tem aqui um método public play DVD media filme, ou seja, aqui é que vai receber um objeto, uma instância de objeto do tipo DVD media, ok? É importante lembrar que o relacionamento de dependência é caracterizado quando a operação precisa de uma outra para ser executada. O seu significado semântico é exatamente o que? Precisa de. Ok? Bom, agora nós temos um relacionamento de generalização. Mas o que seria propriamente disso? Bom, da mesma forma, se fosse dar um sinônimo a essa generalização, no que tange ao seu conceito, a sua ideia, ela quer dizer, é um tipo de. Bom, duas classes possuem um relacionamento de generalização quando uma das classes especializa ou detalha a outra. A classe genérica, ou é denominada de superclasse, classe pai e outros nomes. E a classe filha, né, é a subclasse, a outra classe é chamada de classe filha ou subclasse, né? Bom, agora, a relação de generalização é idêntica por meio de um contexto do tipo é um. Isso simplifica a ideia. Vejam bem, não é pelos campos que tem aqui comum, que se implementa esse tipo de associação, mas sim porque C2 é um tipo de C1, ok? Temos aqui esse exemplo grafado em Java. Eu tenho a public class C1 e public class C2 extend C1. O que eu estou querendo dizer? Que a classe C2 tem tudo que a C1 tem e mais suas coisas, né? Ou seja, ela especializa a C1, ela estende a C1, ok? Bastante fácil, né? Um outro exemplo maior um pouquinho, né? Nós temos aqui três classes que são representadas por pessoa, engenheiro e músico, ok? Nessa representação de generalização, podemos dizer que engenheiro é uma pessoa, é verdade, né?
Podemos também dizer que músico é uma pessoa também, não é? Por isso que eu estou sinalizando aqui, ok? Ou seja, os objetos do mundo real que são representados pela classe engenheiro e pela classe pessoa, possuem algumas características em comum, como atributos, nome, CPF, ou métodos, como print, get, ano de nascimento e outros, não é verdade? Essas características comuns são os atributos e métodos da classe pessoa, ok? Bastante fácil de entender, né? Bom, um terceiro tipo de associação que nós vemos são as associações, que podemos chamar de plana e de agregação, simples ou composição. Vamos discutir pausadamente. Primeiro, uma associação é uma relação estrutural. O que eu quero dizer com isso? Que ela informa que uma classe faz parte da estrutura do outro. Por exemplo, eu poderia dizer, aproveitando exemplos anteriores, o motor faz parte da classe automóvel. Um empregado está associado a uma empresa, o músico está associado a uma banda, entre outros exemplos que poderíamos colocar aqui. Definindo uma associação entre duas classes, pode-se navegar de um objeto de uma classe para outra e vice-versa. Bom, agora, e quais seriam os tipos de associações em linhas gerais? Nós temos as associações planas, que representa uma relação estrutural onde as classes possuem a mesma importância. Uma linha que implementa isso, uma linha liga as duas classes em sua representação gráfica, digamos assim. Temos a agregação, que podemos dizer que é uma agregação simples ou agregação por composição, né? A agregação em si representa uma estrutura todo-parte. Ela é representada por uma linha, como você pode ver nos dois casos, né? Uma linha ligando as duas classes em relação da relação e a presença de um símbolo, de um diamante, de um losango aberto ou fechado, né? A figura de um diamante é colocada na conexão entre a linha e a classe que é considerada mais importante nessa relação. Como você vê, esse diamante pode ser aberto, uma agregação simples, ou fechado, né, que é uma agregação por composição, ou como vulgarmente as pessoas chamam, composição. Essa relação nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, ok? Bom, mas espera aí, Oswaldo. Como é isso? Vamos detalhar um pouco mais essa ideia? Bom, nós temos aqui o exemplo de uma associação plana, uma associação simples. Essa associação está representando o quê? Que um saxofonista toca com um baterista. Essas duas classes são igualmente importantes, até mesmo porque um baterista, posso ler que o baterista toca com um saxofonista, né? Tanto o baterista quanto o saxofonista possuem o mesmo grau de importância, ok? E sua implementação é simples. Para que eu implemente aqui, em saxofonista eu preciso ter uma referência ao baterista. E em baterista eu preciso ter uma referência de saxofonista. Bom, aqui eu estou desprezando a multiplicidade, mas se eu tivesse uma relação de 1 para 1, aqui eu teria uma referência única. Não precisaria de um vetor propriamente dito, uma estrutura desse tipo. Agora, se fosse 1 para vários, aqui poderia ter um vetor, uma array list, uma coleção qualquer, para poder fazer relação com os vários bateristas e vice-versa, ok? Em nosso exemplo, eu coloquei aqui que um saxofonista, como eu botei um vetor, significa que um saxofonista pode tocar com vários bateristas. E da mesma forma, um baterista pode tocar com vários saxofonistas. Como eu te falei, se por acaso fosse uma relação de 1 para 1, seria
public, baterista toca com. Aí ele faria referência somente a um baterista. E aqui seria, por exemplo, public, saxofonista toca com. Seria referência somente a um saxofonista. Ou seja, não é tão difícil assim, não é? Bom, a próxima aqui que nós estamos vendo é uma agregação do tipo agregação simples, ok? Bom, mas agregação simples, o que representa isso? Representa que o músico toca com orquestra. E nesse contexto, nós queremos colocar, demonstrar, destacar que a classe orquestra é mais importante ou maior que o músico. Aliás, que o músico é parte de uma orquestra, não é verdade? Esta é a ideia. E seu código de implementação, embora semanticamente lá na UML tenha uma conotação diferente, mas a nível de implementação é igual a uma associação comum, as mesmas regras que eu citei no exemplo anterior. Aqui são vários para vários, por isso eu usei um vector. Poderia ser um list, poderia ser um array list, poderia ser qualquer tipo de coleção ou até mesmo um vetor. Vamos lembrar disso, ok? Bom, agora, nós temos também outros tipos de associações, que é a associação, a agregação, digamos assim, por composição. E se tem uma palavra que resuma isso, pertence exclusivamente a. Ou seja, ela é bem parecida com a agregação simples, só que ela é parte e não pode fazer parte de outra. Peraí, não entendi, Oswaldo. Tabuleiro de xadrez. A casa é parte do tabuleiro de xadrez. Se eu apago, já era. Então, vamos recapitular para não haver confusão. Na agregação simples, possui uma variante que é a composição que nós estamos vendo. Essa variante adiciona um grau de importância de semântico maior na relação. Ela define a relação posse de um em relação ao outro. Isso significa que um objeto da classe pertence apenas exclusivamente a um objeto da outra classe. Como a classe mais importante, ou todo, digamos assim, é responsável pelas disposições das partes, isso significa que ela precisa gerenciar a criação e destruição desse componente, né? Por exemplo, aqui eu tenho a classe tabuleiro de xadrez, que deve instanciar a classe casa. A classe casa, que pode ter o atributo cor, como sendo preta ou branca, compõe um tabuleiro de xadrez. Mais especificamente, um tabuleiro de xadrez é formado, é composto por 32 casas pretas e casas brancas. Por isso, é responsabilidade daqui, né? Esta classe tabuleiro xadrez tem que instanciar as 64 posições, digamos assim, os 64 objetos do tipo casa. Ou seja, a ideia é bastante fácil. E em sua implementação também é bastante fácil. Por quê? Você vê que é o que estamos fazendo. Eu estou implementando aqui um vetor na classe tabuleiro de 64 casas. Ele não recebe, ele cria. E aqui eu tenho a referência a um somente tabuleiro. Por isso que não tem um vetor. Por quê? Porque só pode ter referência a um tabuleiro, lembra? Né? Lembrando que todas essas associações elas podem ser bidirecionais como unidirecionais. Ok? Bidirecionais, a leitura se faz nos dois sentidos, como fizemos no primeiro exemplo. Ok? Unidirecional somente de um sentido para o outro, e isso a setinha que nós vimos, ela pode te indicar. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até o próximo então, tá? Tchau!